Olá, bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre generosidade. E a pergunta é essa: generosidade é sempre mesmo uma virtude? A primeira coisa é fazer uma distinção entre generosidade e altruísmo. Eu uso a palavra generosidade só para as relações mais íntimas, entre pessoas que se conhecem, que têm relacionamento constante e estável. Então, vamos dizer, relação entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, entre irmãos, entre sócios, entre pessoas que têm um convívio continuado. Então, o generoso seria aquele que dá mais do que recebe, e o tipo mais egoísta é aquele que recebe mais do que dá. Evidentemente que além de dar mais do que receber e receber mais do que dá, a generosidade e o egoísmo vem junto com uma série de outras características e propriedades que eu já falei várias vezes e talvez volte a falar em outros dos nossos vídeos aqui. Agora, a generosidade se distingue do altruísmo, no meu modo de raciocinar, e para dar nomes bem precisos, porque o altruísmo corresponde a uma espécie de dedicação ou doação anônima a causas, a terceiros, a pessoas que a gente não tem a convivência continuada e constante. E, portanto, são pessoas com as quais a gente não tem mesmo expectativa de troca nenhuma. A gente dá simplesmente com o intuito de ajudar e não tem expectativa nenhuma de recebimento e nenhuma expectativa de gratidão ou de qualquer coisa emocional que seja. É simplesmente uma atividade, vamos dizer assim, de doação efetiva. Então, o altruísmo me parece sempre uma atitude legal, positiva, virtuosa, quando o indivíduo se dedica a uma causa, a uma instituição, ou mesmo a determinadas pessoas que eles decidem ajudar. Mas é um ato isolado e que não faz parte, como na generosidade, do convívio mais íntimo. Não é? No convívio íntimo, a generosidade é um problema, porque ela é vista sempre como uma coisa legal, mas na prática ela contém algumas dificuldades. A transformação de uma criança que normalmente nasce sempre mais para egoísta. Toda criança nasce mais para egoísta porque ela tem que receber mais cuidados e atenções e ao longo dos anos é que ela vai se tornando primeiro autossuficiente e depois em condições de retribuir, de ajudar também um pouco no ambiente ou no contexto familiar. Essa transição do egoísmo para a generosidade, ela se dá pelos 5, 6, 7 anos de idade e não em todo mundo. Ela depende da capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, imaginar ou sentir a dor da outra pessoa e, portanto, levar em conta também o ponto de vista do outro. Além do meu ponto de vista, levar em conta também o ponto de vista do outro, do meu interlocutor. Essa preocupação em também se preocupar com o outro costuma passar do ponto, quer dizer, às vezes, ou por medo de magoar, ou por culpa, ou por não querer ficar mal com aquela outra pessoa, ou até por medo de represália, um pouco até reforçado por uma vaidade, porque às vezes as pessoas elogiam muito aqueles indivíduos que são mais dedicados ou generosos, o indivíduo acaba se sentindo meio elevado e superior com a sua generosidade e acaba sendo mais doador do que preocupado em receber, desequilibrando a balança do egoísmo, que é o de recebimento, na direção oposta, na direção da generosidade. O pensamento religioso também reforça esta postura que às vezes nasce do medo de represália, do medo de magoar, do medo de decepcionar e, portanto, de medos, e muitas vezes reforçado pela vaidade. O pensamento religioso reforça ainda mais intelectualmente tudo isso, achando bacana e mostrando como virtuoso o indivíduo que dá, porque a generosidade aparece só como virtude. Isso é um ponto de vista que depende, mais do que tudo, de uma visão unilateral. Quer dizer, eu estou sendo bacana e generoso porque eu estou sendo uma pessoa dedicada ao meu próximo e independentemente da repercussão do meu ato sobre o outro. Esse é que é um ponto que muitas vezes eu vejo as pessoas comentarem e falarem, dizendo que generosidade é sempre bacana porque o indivíduo está dando de si. E eu não penso dessa maneira. O meu ponto de vista sempre é interativo, ele leva em conta a repercussão da minha ação sobre a outra pessoa. E eu não penso que eu possa deixar isso de lado. Se eu sou um pai muito generoso e muito dedicado, provavelmente eu estarei reforçando o egoísmo do meu filho, não estarei contribuindo para que ele cresça, não estarei contribuindo para discipliná-lo e para ajudá-lo a se tornar uma pessoa também legal, também preocupado com o direito dos outros. Eu vou torná-lo
folgado e até certo ponto estarei reforçando a pior parte da alma dele. Então a generosidade neste caso, por mais que eu possa considerar como virtude em si, ela se torna uma coisa muito duvidosa na medida em que pode repercutir negativamente na evolução da outra pessoa. Isso vale também para as relações conjugais, onde a generosidade de um dos cônjuges reforça a pior parte da alma do outro, não é? Torna o outro cada vez mais folgado, vale para as relações de sociedade, para as relações de família em geral. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado e imaginar sempre também a repercussão sobre o outro. Ver a questão moral simplesmente do ponto de vista de eu estar bem com a divindade, fazendo aquilo que de alguma maneira vai garantir a minha boa avaliação do ponto de vista filosófico ou religioso, não me parece uma boa medida. É sempre interessante a gente imaginar a repercussão das ações da gente sobre as outras pessoas. E visto por este ângulo, a generosidade pode sim, muitas vezes ser uma coisa ruim, a serviço da dominação, de eu me sentir elevado, superior, a serviço da vaidade e do poder também, e de subjugar e enfraquecer e diminuir a outra pessoa. E aí, de repente, a generosidade pode ser uma forma disfarçada de maldade. Muito bem. Essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e toda semana, ou quase toda, teremos novidade por aqui. Até a próxima.